Voltei com mais um Fortaleza Cast, esse mais do que especial, um episódio muito especial mesmo para você, torcedor, para todo mundo que me acompanha por aqui, para quem está chegando também, conhecer o Fortaleza Cast hoje, se aproxima aqui com a gente, porque o de hoje, meus amigos, eu prometo que está imperdível. 2 nomes estão aqui junto comigo para bater um papo no dia do aniversário do Fortaleza, hoje, 18 de outubro de 2024. Fortaleza completa 106 anos de história. E eu trago história aqui para vocês, viu? Porque 2 nomes que eu não vou nem me enrolar tanto, porque a gente tem tanta coisa para falar, que eu vou logo apresentar os convidados de hoje. Muito feliz em tê-los aqui. Marcelo Paes, atualmente CEO do clube, mas já foi diretor de futebol, já foi presidente, enfim. Lá dentro ele é rei. E o Clodoaldo, grande Clodoaldo, baixinho, que fez história com a camisa do Fortaleza, ídolo de toda uma geração, marcou muito uma década vitoriosa do Fortaleza na Série A, fez gol de todo jeito, e de cobertura então a gente nem fala, né, Clodô? Então, muito obrigada, Paes e Clodoaldo, por vocês terem topado participar do nosso Fortaleza Cast especial de hoje. Ainda mais juntos. Eu tô até nervosa hoje, viu? Porque é muita história que a gente tem para contar. Então, eu já agradeço demais a vocês. Já peço que vocês também deem seus alores iniciais. Alores é como a gente fala lá na rádio, tá? Não é uma brincadeira do Wilton Bezerra. Licença poética. Licença poética, exatamente. Seus alores iniciais para a gente começar o nosso Fortaleza Cast mais que especial de hoje e celebrar esses 106 anos do Fortaleza. Deixa o craque falar primeiro. Ele Só faça as agradecer, honras. né, a oportunidade de estar aqui hoje participando do Fortaleza Cast, num momento muito feliz, né, do Fortaleza, do torcedor, e para mim é gratificante hoje estar vivendo esse momento muito especial do clube. Isso aí. Paes? Bem, agradecer, né, o seu convite, a oportunidade de estar aqui no Fortaleza Cast, estar ao lado do Clodoaldo, que para mim é um ídolo. Eu, como apaixonado por futebol e pelo Fortaleza, o Clodoaldo me fez sonhar muitas vezes, né, no PV, no Castelão, nos gramados pelo Brasil. Então, estar hoje aqui no dia do aniversário do clube, celebrando né, mais uma passagem histórica do clube, num bom momento que o Fortaleza vive, não só nesse ano, mas também nas últimas temporadas. Então, fazer parte disso, para mim, é um motivo de muito orgulho. E ao lado do Clodoaldo, que representa né, o talento local, veio do Ipu, jogou no Fortaleza na base, jogou no profissional, foi campeão, levou o time junto com outros jogadores ao mais alto nível também do futebol brasileiro e hoje trabalha no clube, né? O Clodoaldo hoje trabalha no Fortaleza nas categorias de base, revela talentos, está lá no dia a dia no CT Ribamar Bezerra. Então acho que tudo isso é muito significativo e, acima de tudo, parabenizar a nossa instituição pelo aniversário. É isso aí. Então vamos começar logo, porque, como eu disse, é muita coisa. E o pai já esteve aqui antes, né? E geralmente os episódios com ele já esticam um pouquinho mais, né? Gosta de falar um pouquinho, né, pai? Vou segurar então hoje. Não. Não segure. Tem que vir tudo, só que a gente tem que correr logo para não enrolar muito e começar. E vamos começar do começo, né? Que é 2 nomes, eu já falei aqui, marcantes na história do clube. Vocês são a história do Fortaleza, acho que vocês têm noção disso também, porque serão lembrados por diversas gerações. O Clodoaldo pelo que fez dentro de campo e o Paes pelo que faz até hoje, vai fazer muito mais ainda nos bastidores. E, enfim, acho que posso dizer com segurança são 2 ídolos do clube. Mas como começou esse amor? Como começou essa paixão? Do início ali, você falou agora, Paes, eu sou apaixonado por futebol, você viu o Clodoaldo jogar. Então, como que foi o início do Marcelo Paes como torcedor? Essa história é legal, né? Porque a minha família gosta muito de futebol, muito. Meu pai, primos, tudo. Mas o meu pai não era torcedor do Fortaleza, hoje ele é. Hoje em dia? Hoje em dia ele é. Vai todo jogo, assiste ao meu lado. Mas era torcedor do Ceará? Do Ferroviário. Ah. Meu pai é torcedor do Ferroviário. E ele queria, logicamente, como o pai, que eu torcesse Ferroviário, né? Então ele tentou ali, levou para um jogo ou outro, mas não me encantei. Eu gostava de futebol, mas não me encantava com o Ferroviário. E aí eu morava num condomínio aqui no bairro Papicu e tinha uma pessoa que morava lá, um Carlos Henrique, o nome dele, ele é um pouco mais velho do que eu, sei lá, uns 6, 7 anos mais velho do que eu. E ele era torcedor do Fortaleza e ele tentava fazer com que todas as crianças ali do condomínio também torcessem Fortaleza. O irmão dele mais novo, o Júnior,
era Fortaleza, e ele queria fazer com que todos. E eu me encantei com aquilo, eu acho que ele me incentivou, eu atribuo muito ao Carlos Henrique, né? Eu ter virado torcedor do Fortaleza, eu acho que tinha algo já, eu acho que eu já nasci torcedor do Fortaleza e me descobri, né? Com o tempo. Com o Carlos Henrique ali me incentivando, né? Porque o meu pai tentou que eu torcesse Ferroviário e não conseguiu. E aí, a primeira lembrança, assim, de futebol que eu tenho, né? Eu tenho uma lembrança do título de 91, o gol do Mirandinha. Eu lembro que eu já torci pro Fortaleza naquele dia, eu era 91, eu tinha 8 anos de idade, mas eu já torci, né? Eu já vibrei, assisti na televisão, lembro que passou a final, e eu vibrei, e lembro muito também de um jogo de 92, em que o Fortaleza estava perdendo pro Ceará de 2-0, empatou 2-2, foi para a prorrogação e fez 4-2. Eu lembro que o Marquinhos Capivara jogou esse jogo pelo Fortaleza, né? Fez gols pelo Fortaleza. E eu lembro que eu estava jogando bola no prédio ali embaixo e tal, e tinha um cara que morava no primeiro andar, que ele era muito fanático pelo Fortaleza, e ele ficava gritando, o Fortaleza fez um gol, o Fortaleza empatou, e a gente jogando bola ali como criança, e ele falando o jogo de cima. Você não estava assistindo o jogo, Não, mas já estava acompanhando. Acompanhando por ele, por né? ele. A criançada jogando bola ali E tal. vibrando, E junto. vibrando. Então são 2 momentos que me marcam muito, do início da minha paixão. E aí eu comecei a ir pro jogo, pro estádio, com o Romero Vieira, que é irmão do Renan Vieira. O Romero, que é irmão do Renan, dizia, Mardoni é meu pai. Tu é ferrinho, então deixa eu levar o menino pro jogo do Fortaleza. Eu já ia perguntar como que tu começou a ir pro estádio. Pois é, então. já que tu não é Fortaleza, deixa eu levar o menino pro jogo do Fortaleza. Aí eu ia com o Romero. Ele passava, o garotinho me levava. Aí fui muitos jogos no Tu PV. lembra qual foi o primeiro jogo que tu Não foi no lembro, estádio? assim, de cabeça eu não lembro. Mas eu lembro que foi no PV. Foi no PV. PV, fui várias vezes com o Romero no PV. Meu pai até foi algumas vezes junto, né? Uhum. Foi junto também. Né? E depois eu comecei a ir sozinho. Aí eu aprendi o caminho, o ônibus que pegava, como é que ia pro PV, e comecei a ir sozinho pro jogo do Fortaleza e fui cultivando essa paixão. O PV é especial, né, Clodoaldo? O PV você também tem muita história por lá. Com certeza, ali no PVzinho, né, aconteceu de tudo, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei no Fortaleza, em 96, que a gente saía andando para ir treinar ali na antiga base aérea. E quando a gente passava, né, os torcedores começavam a brincar, taça pesada, faz 7 anos que tenta levantar e não consegue. E eu fui colocando isso na minha cabeça. Se eu continuar aqui no Fortaleza, vou dar o meu melhor e a gente vai conseguir mudar essa história. E graças a Deus, nos anos 2000, né, já começou a mudar, as coisas já foram melhorando. Então, esse momento é o que eu nunca esqueci. Eu acho que foi até interessante e foi um motivo a mais dos torcedores, né, começar a tirar onda. Já eu, moleque, já fui me entendendo o que era ser Fortaleza naquele momento. Que eu via, escutava aquilo e não aceitava. Mas eu ficava tranquilo que tinha essa convicção que na hora certa eu vou poder contribuir para a gente mudar essa história. Então foi nesse momento que você meio que vestiu a camisa, logo no início, assim. Logo em 96, quando eu cheguei, né? Que era base, né? Era Que era na base. base, Quando eu isso. cheguei, ainda era na base, eu joguei nas categorias todas. Saí do infantil até chegar nos juniores. Então, desde que eu cheguei aqui, eu já sabia, já tive a certeza do peso da camisa do Fortaleza. O que a gente tinha que fazer para a gente conseguir os objetivos, até porque nos campeonatos juniores a gente fazia a preliminar e muitas das vezes eu via os torcedores que iam bem antes, ficavam apostando e muito que acabava o jogo, eu chegava ali, os caras, toma aí R$10, toma isso aqui, eu não sabia o que era. Até que um dia eles falaram, não, a gente tá te dando porque a gente tá apostando e só tá valendo um gol teu. Aí eu até brinquei assim, então vai ter que aumentar esse negócio aí, né? Então, desde esse tempo aí que eu já comecei a amar o Fortaleza. Muito, muito legal mesmo. Deixa eu complementar essa história do Clodoaldo. Claro, à Primeiro vontade. que eu não sabia dessa história e me encantei, né? De, como ele falou, ia pro PC e ia andando até o local de treinava. E sabe por que eu falei isso? Porque eu também fiz isso. Eu fui atleta da base do Fortaleza. Sim. E era esse mesmo modus operandi. Não existia CT Ribamar Bezerra. Não existia. CT Ribamar Bezerra foi na década de 2000. Então, tudo do Fortaleza era do PC. Aí eu joguei no Fortaleza no início de 99. Eu jogava pelo União do bairro Zé Walter. Fui campeão no campeonato lá, Copa Raimundo Fagner, que era como se fosse o campeonato da categoria. A gente foi campeão.
e o Fortaleza chamou alguns jogadores para jogar no Fortaleza e eu fui chamado. E a gente fazia exatamente isso, Clodoaldo. A gente ia pro PC, aí tinha uma roupariazinha bem simples. Bem onde era o você até comentou hoje, né? Isso. Só... Aí pegava ali a roupa, que era a sobra da sobra da sobra do profissional, os calções fogados, meião furado, para ir treinar. E nós íamos andando ou até aquele campo ali na Parangaba, que é bem pertinho. Sim. Do lado do ginásio tem um campinho ali, Sim, agora virou até areninha, sim. mas era um campinho. Isso. Que a gente treinava, passava vaca dentro do campo, literalmente. Ou então a gente ia andando até a UFC, que tem um campo lá na UFC. É chão, viu? Nós íamos andando de chuteira do PC até a UFC. No meio do sol. No meio do sol. Quente. O massagista levava o material no braço, a água, era desse jeito. Acho que o Não tinha gelo não, viu? Era só água mesmo ali. Só água e depois que com o sol, depois esquentava, era isso aí que tinha, né? Então, é legal lembrar isso. E um detalhe, né? Você disse que eu falo demais, mas não estou me segurando. Não, é para falar mesmo. Fortaleza mexe. E é isso que eu quero mesmo. O meu sonho era jogar no campo do PC, porque a gente da base não podia treinar lá. Era só o profissional. Era só o profissional, pelo menos na minha categoria sub-15 na época. A gente ia para esse campo ali pertinho, ou na UFC, ou ali na Parangaba, mas a gente não treinava no campo do PC de jeito nenhum. Eu olhava assim, eu queria muito jogar nesse campo. Olha como as coisas... Jogou, né? Joguei depois, nessa época não, porque eu joguei só esse campeonato pelo Fortaleza, a gente foi campeão, inclusive, Sim. né? E depois eu me dediquei aos estudos, jogava futsal e não dei continuidade porque eu era sub-15 e a categoria que tinha era o sub-17, eram 2 anos acima e eu não ia praticamente jogar com 15 anos no sub-17, o treinador era o Hamilton Rocha, era o treinador do Fortaleza do sub-17, ele até chamou para ficar, eu e alguns 3 do time que foi campeão, mas aí eu escolhi ficar no futsal, porque lá eu jogava, era titular e tal, no campo eu ia começar ali com 15 anos com 17 e aí... Parei por ali, mas tinha um cara muito melhor do que eu aí. Né? E o destino se encarregou de fazer as coisas certas, né? Deixou o Clodoaldo lá, continuou, e o pai disse, não, vou me dedicar aqui aos estudos, depois volta como presidente para fazer a história de outra maneira, né? Mas essa questão que vocês falaram é muito interessante, porque você vê isso, foi em que ano, pai? Desculpa. 99. 99. Tem o quê? 25 anos, né? E é um período, quando a gente fala de futebol... curto, assim, relativamente médio. Para tudo que o Fortaleza é hoje, é um salto importantíssimo, porque você vai no PC hoje, é muito diferente. Você tem Ribamar Bezerra, e o Irlando estava aqui no episódio passado, ele falou que... Grande Irlando. Exatamente, que já comprou mais terreno, que vai dobrar a área do CT Ribamar Bezerra. Então, realmente, é outro motivo para celebrar, né, Paz? O patrimônio que é o Fortaleza hoje. Sem dúvida. Aí eu como a fala que ela é livre e espontânea, de coração, né? Quando eu comecei a entender na época o que era o Fortaleza, eu achava o Fortaleza muito grande, a torcida apaixonada, jornal, rádio, mas quando você ia para a sede do Fortaleza, você não via aquela grandeza, né? Não tinha estrutura, não era tão bem cuidado, né? E eu não estou aqui criticando ninguém, era o que dava para fazer na época, era a realidade da época. É o contexto da época, as receitas eram outras, era tudo diferente, era outro mundo, totalmente. Mas assim, o Fortaleza era grande dentro da gente, do nosso coração, né? Nas escolas, na arquibancada, em tudo, mas a estrutura era ruim, era precária, essa é a verdade. E não era só o Fortaleza, não. Né? Os times daqui todos eram assim. Né? E depois o futebol brasileiro, né? O próprio Corinthians, Fluminense, Flamengo foram investir em baita estruturas que tem hoje, já depois, já agora de 2010 para cá, de 2008 para cá, alguma coisa assim, que os clubes brasileiros evoluíram muito a nível estrutural. Então, é interessante essa memória, sabe? Lembrar, né? Sempre foi enorme como clube, como entidade, mas a estrutura deixava a desejar. E hoje, realmente, graças a Deus, aí, o trabalho de muita gente melhorou muito. Queria perguntar também se vocês já fizeram alguma loucura, assim, como torcedor ou dentro de campo, Clodoaldo, no seu caso, na época da base. Uma loucura como torcedor, pai, além de ter virado presidente, né? A maior loucura é virar dirigente. Além disso. Para além disso, na sua época de arquibancada. Eu emprestei dinheiro pro Fortaleza algumas vezes. Isso algumas já... vezes. Antes de virar dirigente, emprestei uma vez... E emprestei depois já dentro. Dentro é mais fácil porque você está ali no controle, digamos assim, né? Mas estando fora é mais difícil. Sem nunca ter tido nenhum tipo zero, nem zero. imaginado que seria dirigente alguma vez. Zero. Quem foi...
contar a história toda. Quem foi me pedir esse dinheiro foi Daniel Frota, né, que na época era vice-presidente do Fortaleza. Ele até me convidou para ser diretor de futebol naquela época. Eu disse, não posso e tal. Na época eu estava no colégio, estava envolvido na Associação dos Jovens Empresários também, da AGE, não podia. Ele me pediu emprestado, pagou tudo, né, honrou com o combinado, mas eu não tinha amizade, não tinha proximidade, não tinha... Alguém disse assim, rapaz, vai lá no Darwin ali, desculpa, né, não é propaganda não, né? Vai lá falar com o Marcelo, ele torce Fortaleza e tal, o cara jovem e tudo. E aí ele foi lá e me pediu e eu emprestei, né? Então eu acho que é uma loucura. Mas recebi, viu? Então tá tudo certo, mas tá tudo certo. E você, Clodoaldo? Você lembra de alguma coisa assim? Cara, na base não. Na base não tinha como fazer loucura, até porque não tinha recurso nenhum. Como é que ia poder fazer alguma loucura assim? Não, mas assim, uma coisa que coisa de torcedor, se ele é torcedor, faz promessa, tem superstição, esse tipo de coisa. Cara, a promessa que eu fiz já foi depois. Foi nos anos que Fortaleza passou uma situação difícil, né, na Série C, que onde eu chegava, parecia que eu jogava. Como que eu levasse a culpa, né? Já quando foi no último ano, as coisas foram mudando, que o Fortaleza conseguiu acesso para a Série B, ou a Série A, que foi com o Leg, né? O senador chegou lá, fez o convite para conversar com ele, explicar o que tinha acontecido. E quando foi nesse ano, graças a Deus... O Leg é o Girão, viu? Girão, senador, Girão. O Leg é Luiz Eduardo Girão. Perfeito. Aí acabou dando certo a minha volta para Fortaleza, né? Mas já vinha com essa promessa de um dia poder voltar e também ver o Fortaleza dar a volta por cima, né? Porque vou te falar, era muito chato. Onde eu chegar e as pessoas tá brincando com o clube que a gente ama, brincando com a pessoa por conta de uma situação, e aquilo doía muito em mim. Então foi esse ano que eu fiz essa promessa e graças a Deus, Deus ajudou. É isso aí. Realmente, né? A Série C foi um período... Porque a gente fala das conquistas, mas tem também os momentos difíceis, os momentos dolorosos. A Série C, Marcelo e Clodoaldo, eu acho que na memória recente foi um dos piores momentos se não o pior, que o Fortaleza viveu nesses 106 anos de história. É realmente olhar para trás e relembrar disso tudo hoje, como você falou, Clodoaldo, traz uma sensação também de não há alívio, obviamente, mas de merecimento também. Poxa, olha onde a gente estava, olha onde a gente está hoje. É uma construção muito bonita, tem até no teu livro, né, que você publicou recentemente, Paz, dessa conquista do Fortaleza, porque antes da conquista teve uma batalha e foi uma batalha dura. A Série C, ela é um capítulo longo na história do Fortaleza, é um capítulo que muitas coisas aconteceram, de várias formas, né? Dentro, fora de campo, bastidores, diretoria, jogadores, né? O episódio do Clodoaldo, né, é muito interessante, porque eu posso falar por ele, né? Nesse caso, para não ficar ruim para ele, mas o Clodoaldo ficou meio afastado do Fortaleza por um tempo, né? Havia uma divisão ali por parte da torcida, que não, o Clodoaldo foi craque, tudo bem, e outros, chateado, saiu pro Ceará, aquela coisa toda. Mas ele, como já falou aqui em poucas palavras, o quanto ele ama o Fortaleza, e eu não tenho a menor dúvida disso, o torcedor não tem que ter. E aí, em 2017, né, foi o perdão do Clodoaldo, né? Sim. Que foi esse período todo na Série C, terminou em 2017. E eu lembro muito bem disso, porque o Girão, que foi o presidente, né, do acesso, e o Girão foi presidente por 8 meses, eu acho, mas ele foi tão marcante que parece que foram 2 anos, 3 anos. É verdade. E ele idealizou o perdão do Clodoaldo, né? Ele sempre foi fã do Clodoaldo, o perdão libera e tal. E aí foi feito um vídeo pro perdão do Clodoaldo, e esse vídeo demorou uns 2 meses para ser publicado. O pessoal pensa que o vídeo tinha sido feito ali uma semana antes. Não foi, não. O vídeo estava pronto. Vocês esperaram por quê? Porque perdi um jogo, aí não dava pra postar, aí quando empatava o jogo, que ia acontecer, aí a gente vai ganhar o próximo Entendi. jogo. Aí não acontecia, né? E nada de perdão pro Clodoaldo, o vídeo pronto, né? E eu sabia mais ou menos desse vídeo. Foi uma coisa muito do Girão, montou ali e tal, não sabia muito não, assim. Aí esse episódio é legal de contar. Semana do jogo contra o Motoclube, certo?
O jogo era dia 9 de setembro, se eu não me engano, ou 8 de setembro, acho que era 9 ou 10. E na semana tinha um feriado de 7 de setembro. Um feriado. E aí, aquele jogo do Motoclube, se o Fortaleza perde o jogo, ele tá eliminado. Sim. Ele não passa de fase e vai viver o centenário na Série C. Se a gente empatasse, passava. Se ganhasse, passava. Mas havia o medo de perder, né? E uma tensão enorme. E aí o pessoal da torcida vem falar comigo e diz, Marcelo, vamos fazer um treino aberto. Eu digo, não, cara, vamos fazer um treino aberto, a gente precisa apoiar esse time e tal. Me convenceram. E eu digo, tá bom, eu vou conversar com o Girão, né? O presidente era ele. Aí eu fui conversar com ele, você tá maluco, rapaz, tá louco, o pessoal vem aqui pra dentro do PC, isso é uma loucura, não sei o que. Eu digo, presidente, confie. Eles conversaram comigo e disseram que vem só apoiar. Eles não vêm aqui pra criticar, vem só apoiar. Tá bom. Aí liberou pra fazer o treino, para aquele PC tava lotado. Tinha muita arquibancada na época, né? Sim. O Fortaleza, todo ano da Série C, começava voando com uma faixa dentro do PC que a torcida botava, porque naquela época a torcida entrava dentro do PC para assistir o treino. Acesso é obrigação. Nesse dia eles mudaram a faixa. Eles fizeram uma faixa nova. Juntos lutaremos pelo acesso. Juntos lutaremos pelo acesso. Parece até com o mosaico que teve agora, né? De união, de estar junto. Isso. Aí o PC lotado, treino aberto, papapá, aquela energia. Aí o Girão manda soltar o vídeo do Clodoaldo durante o treino. Durante o treino. Aí o treino já terminando ali, eu só vi o pessoal no celular, assim. Ai, que é isso aqui, não sei o quê. Aí uns achando legal, outros meio assim, né? Ele soltou estrategicamente naquele momento. Você não sabia que ia ser naquele momento? Não sabia. E aí foi o perdão do Clodoaldo, logo depois o Clodoaldo foi conversar com os jogadores, né? Ele passar o sentimento dele. O que ninguém sabia, nem o Girão, é que dia 7 de setembro é dia de São Clodoaldo. Ah, é verdade. Foi uma coincidência, então. Total coincidência. Eu lembro dessa história de São Clodoaldo. Dia do perdão no dia de São Clodoaldo. Mas não foi planejado. Não, nem ele sabia. E São Clodoaldo é um santo francês. Olha aí, já tem tudo a ver com a história do Fortaleza. Então, nada é por acaso. E acho que a reaproximação dele com o Fortaleza fez muito bem ao Fortaleza. E veio no momento certo, né? Na hora certa, Clodoaldo. Depois disso, eu lembro que, acho que já era você o presidente, Paz, que você assumiu um cargo inicial ali no time, né, Clodoaldo? De realmente ter, não só ter tido essa questão do perdão e tudo mais, mas estar dentro do clube novamente. Como foi isso para você? Para mim foi muito importante, né? Como eu falei, eu já esperava isso, né? Eu tinha aquele pensamento de um dia poder chegar no PC, entrar a hora que eu quisesse, onde eu nasci, onde eu fui criado, até pelo respeito pelo Fortaleza demais, que foi ele que me proporcionou hoje tudo que eu vivi de conhecer Brasil, de conhecer as coisas, foi graças ao Fortaleza. E eu tenho muito essa gratidão. E logo quando teve o perdão, eu tive a oportunidade de entrar como funcionário do clube, né, de ser embaixador de projetos sociais. Isso. Já no ano seguinte, eu tive a oportunidade já de estar dentro do CT com a base como auxiliar técnico. Isso para mim também é muito importante. Eu poder entrar em campo, poder passar um pouquinho, né, da minha história. Eu acho que falar para esses garotos para mim é fácil, porque eu tive que passar o que eles estão passando hoje, procurar conversar bastante com ele o que é certo, o que eles têm que fazer para que eles se tornem um jogador de futebol hoje em alto nível. Como eu trabalho com garotos, a gente tem que estar conversando toda hora, porque são crianças que estão agora se descobrindo. E se a gente não estiver ali conversando com eles, procurando passar coisas boas, muitas das vezes os pais atrapalham. Porque, claro, eu sou pai, se eu quero ver meu filho jogando de titular, tem aquele ciúme, né, de estar no banco, mas hoje também a gente tem esse trabalho junto com os pais estão lá dentro, pelo menos 3 vezes ao mês, tem a reunião com o pessoal do psicologia para conversar. Sempre a gente tem essa união de pai, atletas e treinadores. E isso, graças a Deus, ajudou muita gente. Hoje eles entendem quando o filho está de titular ou não, a hora que o filho vai entrar ou não. E isso o Fortaleza proporcionou para a gente, porque é muito difícil a gente trabalhar com muitas cabeças, ainda mais com os pais.
Ninguém melhor do que você que passou por todo esse processo lá atrás. É um ídolo do clube, a garotada sonha em ser o Clodoaldo também um dia, né? Em estar dentro de campo e ter uma figura como o Clodoaldo fazendo esse trabalho. Não só ele, né? Rinaldo também Isso. trabalhando dentro do clube, o Erandi. O Igor. Gente, poxa, que mesmo que de uma geração passada, se perpetua com o tempo, né? As pessoas lembram do Clodoaldo. Boeck, que hoje trabalha, tem uma função não na base administrativa, mas fica, o Fortaleza cuida desses ídolos, né? É um trabalho também muito bonito, pais, que vocês fazem lá dentro do clube, de reconhecimento mesmo com as pessoas que construíram o Fortaleza. Eu acho que gratidão é a memória do coração. E quem não honra, não faz história. Então, acho que a gente tem que honrar as pessoas que vieram antes, que ajudaram, que se dedicaram, que colocaram o seu suor, a sua força. O Clodoaldo é um deles, mas como você citou, Rinaldo, Igor, Erandi, né? E dirigentes também que ajudaram muito, muito, muito da forma como puderam ajudar. Eu não vou citar porque a gente cita e esquece alguém, aí o cara fica chateado, né? Mas a gente tem uma gratidão muito grande e são pessoas que entendem o que é o Fortaleza. Esse relato do Clodoaldo de, poxa, em 96 eu cheguei lá, eu ia andando, as pessoas diziam, a taça é pesada que não levanta de jeito nenhum e tal. Só ele consegue viver isso, porque ele sentiu na pele, né? Ele foi no coração, ele internalizou. Então, a alegria do garoto Clodoaldo, em 2000, quando conseguiu ser o artilheiro do campeonato e ajudou o Fortaleza a ser campeão, tiraram ele da final, né? Mas mesmo assim a gente ainda foi campeão. Isso é muito genuíno, isso é muito forte. Então, ter essas pessoas por perto é muito bom. Não dá para abraçar todo mundo, né? Não tem como todas as pessoas que já ajudaram, é impossível, né? E o Clodoaldo tá lá porque ele é bom. Não é só porque ele é o Clodoaldo ídolo, é porque ele contribui na categoria de base. Ele tem conhecimento, ele tem a sensibilidade, ele tem o respeito dos colegas de trabalho, né, de que ele se dedica, de que ele é sério, de que ele está ali para ajudar. Não é o ex-jogador, é o atual profissional do futebol que trabalha e forma garotos. Então, quanto mais a gente puder ter essas pessoas, eu acho que mais o Fortaleza cresce. E relembrar um pouquinho, Clodoaldo, desse seu auge no Fortaleza, trouxe reconhecimento e destaque nacional. Tem música também, todo mundo lembra, todo mundo tem na ponta da língua até hoje. Tem paz aí? Total, se quiser eu canto. Cante aí, dá uma palhinha pra gente. Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão. Humilha o meio campo, ele é goleador. Terror, Clodoaldo é matador. Rapaz, não esquecer disso, tem cara. Cantei, cantei na arquibancada, gente, cantou na arquibancada. Tá aqui. E, paz, você lembra de um jogo assim, um gol marcante que você na arquibancada viu o Clodoaldo e você falou aqui no off que pra você ele é absolutamente o melhor jogador que você já viu com a camisa do Fortaleza, sem dúvida né? alguma. Tecnicamente, pra mim o melhor de todos que eu vi jogar, né, pelo Fortaleza, tecnicamente não tenho dúvida. Vi inúmeros gols dele na arquibancada, mas eu lembro muito das finais contra o Icasa de 2004. 2005. Aquilo ali foi absurdo, né? Porque o Clodoaldo, ele entra ali no finalzinho do jogo, o jogo 0-0, o Icasa seria campeão. Aos 37 do segundo tempo. Aí ele faz o gol. Aí ele faz o gol, o jogo vai para prorrogação, aí o Mazinho Lima dá um traço de arrudeio, cruza e o baixinho vai lá de cabeça. Cara, aquilo ali é poesia pura, entendeu? Aquilo ali é sensacional. Teve muitos outros, o Clodoaldo eu vi jogar demais, mas esses dessa final aí contra o Icasa, do título cearense de 2005, né, presidente Ribamar Bezerra, né, na época, eu lembro demais. Vi no PV, eu lembro uma final, acho que foi 2001, né, com o PV contra o Ceará, de gol de 3-1 a final, finalista, ele fez gol, o Vinícius fez gol, né, eu lembro demais, estava ali no Cimento Especial assistindo o jogo, e gol do Clodoaldo, ixi, tem inúmeros, se eu vou parar aqui. E de cobertura, então, né, nem se fala. O Bial estava aqui antes, né, o Bial do basquete. No Homem-Jogo. Aí eu disse, Bial, o Clodoaldo fazia cesta dentro do campo, assim, ó, chuá.
cobertura. Clodoaldo, me explica, o que é essa magia que você tem? Tecnicamente, a gente já sabe de todas as suas qualidades, mas, poxa, hoje é tão difícil a gente ver um gol de cobertura, assim, você fazia 10, 9, 8 em um campeonato só. O que é qual é a mágica que tem no pé do Clodoaldo? Não, acho que não existia mágica, né? Primeiro que eu não tenho força para chutar forte. Se eu fosse fazer isso, eu não conseguia. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça. Antes da bola chegar em mim, eu já sabia o posicionamento tipo do meu companheiro. E na frente do gol, antes da bola chegar, eu já olhava o posicionamento do goleiro. Mesmo eu de cabeça baixa, eu já via onde o goleiro estava. E isso é natural. Hoje, quando o atacante pega na bola, que chega ali na frente do gol, pode olhar que o goleiro hoje está fora da pequena área. E quando eu jogava, ele dava 3 passos e eu já sabia que não tinha como ele pegar. Eu já tinha esse talento, esse dom que Deus me deu, que quando ele dava 3 passos, eu já cavava, eu não tinha como ele pegar. E hoje está mais fácil, porque os goleiros hoje, depois que inventaram o goleiro jogar com o pé, toda hora ele está fora do gol. Se levantar a cabeça um pouquinho... Se você jogasse ainda hoje, então, o número de gol de coberturas, rapaz, o negócio ia ser sério, não? Deixa eu levantar uma bola pro Clodoaldo aqui, que teve um gol dele que emocionou todo mundo, que foi o gol em 2005, o último jogo da Série A contra o São Paulo, Castelão abarrotado, né, contra o São Paulo, que foi campeão mundial um mês depois, o gol que ele fez no Rogério Ceni, né? Cruzamento verdade. do Rinaldo e uma finalização espetacular do Clodoaldo. Só que o Clodoaldo encontrou o Rogério Ceni depois, em 2018, lá no PC. Conta aí você como foi a conversa de vocês. Eu ia perguntar disso mesmo. Eu cheguei lá no PC, né? Eu ia resolver umas coisas. Aí quando eu venho entrando, ele vem saindo, né? Aí lá vem o papelinho. Olha aqui, Rogério, quem foi que chegou? O homem fez gol em você. E agora eu até brinquei. Papelinho, falei, isso não é justa causa. Mal cheguei no clube brincando. Aí o Rogério começou a rir, né? Aí foi e falou pra mim, não, Papelinho, se fosse outro jogador, tinha dado um chute forte. E ele não, a bola subiu, ele só esperou a bola descer. Eu virei o rosto, porque eu pensei que ele ia dar uma pancada. Mas quando eu virei o rosto, ele só deixou a bola, só chapou devagarzinho, que eu nem vi. Só vi quando a bola entrou, a torcida comemorando. Aí eu, então tá, agora tá tudo em paz. Tudo certo, né, professor? Seja bem-vindo. A torcida vai lhe abraçar. Muito sucesso aqui no clube. Teve essa resenha aí com o Ceni, né? Mas deu tudo certo. Ele não ficou chateado, não. Não, acho que não. Eu que sou privilegiado, né? Fazer gol num dos melhores goleiros cara, do mundo, ainda né? mais naquela época, Foram né? para poucos. Para poucos Inclusive, mesmo. a gente ganhou do campeão mundial. Exato. Ganhamos do campeão mundial daquele ano. Exato. E eu ia te perguntar também, Clodoaldo, perguntei pro Paz um gol seu, um jogo seu que ele lembra marcante. Para você, se tem um que você destaca assim, fala, cara, esse jogo aqui foi especial demais para mim. Eu vou ficar com o de 2005 também, na final, que foi muito importante para mim. O que aconteceu antes daquele jogo ali, de eu não estar nem na relação. E chegar num sábado à noite, 9, 10 horas, na hora do lanche. Aí depois eu conversando com o Ronaldo e com o Erandi, o Ribamar Bezerra chegou lá na concentração, né? E chamou eles. E aí, o que é que a gente faz para ser campeão? E o Erandi e o Ronaldo olharam para ele assim, vamos buscar o Neguinho, que é como eles me chamavam. Vamos buscar o Neguinho, ele que Neguinho? O Clodoaldo. Vamos buscar ele que amanhã a gente é campeão. Aí ficou aquela conversa e tal e tal. E o Ribamar falou, certo, então a responsabilidade é de vocês. Aí começaram a me ligar, eu fui, conversei com eles e até brinquei. Pode ficar tranquilo que amanhã eu resolvo, deixa só eu descansar, amanhã vai dar certo. E Deus foi mais uma vez bom comigo, né? Que eu entrei aos 37 do segundo tempo e acabei, no primeiro toque da bola, eu acabei fazendo um gol e já na prorrogação, com uma jogada espetacular do Mazinho Lima, que deixou, dizer, só eu e o gol. E eu acabei fazendo o segundo gol e ajudando a gente a ser campeão desse ano. É muita coisa, é muita história. E esse período da história do Fortaleza é muito glorioso, né, Paz? Década de ouro que o Fortaleza viveu. O primeiro ano da Série A dos pontos corridos, o Fortaleza participou. Sim, Tava 2003. lá, 2003. Tava no time, né, Clodoaldo? Tava. E realmente Aí teve altos e baixos também nesse período, acabou sendo rebaixado, voltou depois, e veio aquele período da Série C, mas no meio disso tudo teve o tetracampeonato também em 2010.
Ainda tava na arquibancada, né? Nem pensava ainda. Tava no jogo, pai? Tava no jogo. Tava atrás do gol onde o Fabiano pegou o pênalti. Olha aí. Então tem. E teve o Tetra, teve Série C, e o pessoal ficava cobrando o pentacampeonato, e veio em 2023, já depois de muita coisa ter acontecido, veio em um momento muito especial do clube também, já com o Paes como presidente, né? E o que é que você imaginou, pensou naquele momento? Você lembrou daquele Tetra, daquele momento de torcedor, e agora você ter conseguido proporcionar de alguma forma aos torcedores da arquibancada, como presidente, um momento tão especial para a história do clube? Olha, o Penta para mim é um dos maiores títulos da história do Fortaleza por tudo que ele representa, né? É muito mais do que ganhar 5 campeonatos seguidos, porque tem uma história, né? O Fortaleza foi tetra, o Fortaleza só tinha um tetra na história, isso, que foi o de 2010, né? O Ceará tinha 2. E, você está falando do Ceará? Claro, é natural, né? A rivalidade, isso que alimenta, que faz com que as pessoas amem o futebol e natural. Então, o Ceará tinha 2, o Ceará quase foi penta em 2000, Clodoaldo ajudou o Fortaleza a ser campeão em 2000, seria o penta lá do Ceará, o Fortaleza foi campeão em 2000, Jorge Mota presidente, e Fortaleza em 2011 não conseguiu, foi muito ruim, foi muito mal em 2011, não conseguiu o seu penta, e o Ceará era tetra e o Cassiano evitou o penta. 2015. Né? E eu já era diretor de futebol. Sim. Aquele time de 2015 eu ajudei a montar, junto com a diretoria, com o Jorge também como presidente, evitamos o penta, né? E o penta sempre foi algo assim inimaginável, distante, né? Distante, não dá, é muito longe. O Ceará foi lá atrás, não foi, né? Tem aquela polêmica toda, né? Aquele título do tribunal, foi no tribunal. E ser o presidente dos 5 títulos, para mim, é um motivo de muita honra. 19, 20, 21, 22, 23. Ser o presidente dos 5 títulos. E cada título foi difícil. Cada título teve a sua história particular. O 19, que foi o primeiro, né? O Ceará era bicampeão, tentava um tri. Rogério Ceni tinha perdido no ano anterior como treinador, queria ser campeão, ganhamos bem, ganhamos as 2 finais, né? 2020, pandemia, né? Portão fechado, sem torcida, o Tinga foi lá e ajudou. 2021 já foi o Vojvoda com 3 semanas de trabalho, conseguiu o título. 22 era o tetra, de novo um tetra, né? Porque para você ser penta, você tem que ser campeão, tem que ser bi, tem que ser tri, tem que ser tetra. Aí conseguimos o tetra em 2022, né? Que foi o ano que a gente ganhou Copa do Nordeste. Aliás, o Fortaleza ganhou Copa do Nordeste e Cearense 2 vezes no mesmo ano, 19 e 22. A gente como presidente, graças a Deus. E o 23 foi o penta, que era esperado. Eu lembro muito, no dia do jogo da finalíssima, desci do ônibus, eu chegando no estádio, aí um senhor me chamou e disse assim, presidente, né, na época eu era presidente, por favor, ganhe esse título de qualquer maneira, porque eu acho que eu não vou ter a oportunidade de ver de novo um pentacampeonato. Ele já tinha lá por 70 e tantos anos, né? E a gente conseguiu ganhar. E para mim é um orgulho, é uma honra, é uma satisfação lembrar e valorizar essa conquista que é muito difícil de conseguir, porque nós temos um grande rival que também tem força, que também quer, que também se organiza para tentar o título. E a nossa torcida viveu isso há pouco tempo, um penta histórico, né? E isso aí eu guardo no coração com muito orgulho, com muita honra. Você fala realmente, presidente dos 5 títulos. Sim. E assumiu como presidente ainda em 2017, Finalzinho né? de 2017. Novembro. Mas para assumir já a temporada do centenário. Isso. De 2018, que era o retorno à Série B, muita pressão também, porque era o centenário do clube, existe até aquela maldição do centenário, né, dos clubes brasileiros que geralmente vão mal. O Fortaleza, meu amigo, chutou essa maldição para longe. Perdeu o Cearense naquele ano, mas já com o Rogério Ceni. E aí, o Ceni, ele é outro nome muito marcante. A gente já citou ele aqui com a história do Clodoaldo, mas é outro nome muito marcante na história do Fortaleza recente, porque começou com ele ali, toda uma estruturação diferente, uma mudança de mentalidade, que a gente já conhece, já conversou por aqui. Mas eu queria que você falasse, Marcelo, de como foram os bastidores dessa chegada do Ceni no Fortaleza. Como que vocês tiveram essa ideia e como foi essa conversa com ele para ele aceitar topar esse desafio aqui? Bem, a história completa é o seguinte.
o nosso treinador era o Zago, né? O Zago subiu Isso. da Série C para B. No nosso contrato com o Zago, eu digo porque eu era vice-presidente, diretor de futebol e eu conduzi isso. Já estava certo, se ele subisse, ele ficava, já tinha salário definido, tudo. Subiu, renova o contrato, tá aqui o salário e tal. Era um bom salário. Mas depois que subiu, ele optou por voltar para o Juventude, porque ele tinha família em Caxias do Sul. A Série B ainda estava rolando, faltava lá, sei lá, 8, 9 rodadas. Juventude não estava num bom momento, ele tinha sido ídolo lá também. Sim. E aí ele optou, não ficou. Vontade dele. Com vontade dele, tentamos, tá, não quis, ok, vida que segue. Vamos procurar um treinador pro ano que vem. Aí eu lembro que eu tava na sala, eu comentei com o Papelinho. Papelinho, rapaz, o Rogério era um nome bom, né, cara? Um nome diferente, assim, jovem, vencedor. Mas acho que é muito difícil, o Rogério não vem não, você trabalhou na Série A e tal, a gente tá voltando pra Série B. E passou, falamos isso, passou. Aí, passa o tempo, o Rogério vem fazer uma palestra em Fortaleza. O Bosco era nosso preparador de goleiro, jogou com o Clodoaldo, Sim. foi campeão no Fortaleza, grande goleiro e era o nosso preparador. E o Bosco tinha trabalhado com o Rogério muito tempo no São Paulo e na seleção. E aí o Rogério liga pro Bosco e diz: Bosco, pô, tô indo em Fortaleza aí, vamos jantar, né? Vou fazer uma palestra, depois a gente bate um papo. Bosco, opa, na hora, e marcaram. O Bosco, muito inteligente, ligou pro Girão na hora e disse: presidente, Rogério Ceni tá vindo aí. Vocês não querem conversar com ele, não? Aí, rapaz, conversar. O Girão me ligou, bora conversar, bora ver aí. Só que, no final, justamente quando o Rogério vinha, eu estava indo para Porto Alegre conversar com Paulo Roberto Falcão, para tentar trazer o Falcão para ser o treinador do Fortaleza no Centenário. Tava de passagem marcada e eu não ia deixar o Rei de Roma esperando, né? Por favor. Eu tinha que ir. Eu digo, Girão, eu vou, você recebe o Rogério, porque eu ia ser presidente em 2 semanas. Sim. Já estava certo, né? Então, já estava nessa transição. Eu digo, Girão, você recebe e eu vou e a gente vê aí, né? Eu converso lá, você conversa aqui. E aí conversei com o Falcão, a conversa foi ótima, mas não andou do ponto de vista para fechar, né? Até hoje somos amigos. O Falcão foi na concentração do Fortaleza, agora em Porto Alegre. Criamos uma amizade. E o Rogério conversou com o Girão e tal, e aí, quando eu voltei, aí eu assumi a negociação e comecei a ligar para o Rogério, ele ligava, e todo dia que eu ligava ele tinha informação nova do Fortaleza, aí dizia que talvez não viesse, rapaz, aí tá processo de convencimento, 2 semanas nesse negócio, até que chegou um final de semana antes de eu assumia na segunda-feira, aí eu liguei para o Rogério e disse: Rogério, vamos tentar definir essa situação para o sim ou para o não? Você me recebe em São Paulo? Posso ir lhe encontrar em São Paulo? Ele disse: pode, você vai vir na minha casa. Opa, vou, com o maior prazer. Aí, segunda-feira à noite, eu assumi o Fortaleza, o Girão renunciou, eu assumi. Na terça de manhã, primeiro voo para São Paulo. Fui para São Paulo, o Rogério me recebeu na casa dele no Morumbi, no bairro do Morumbi, e ficamos ali 5, 6 horas conversando. Ele tinha uma lista de perguntas de tudo que você imaginar. Já, né? Tudo que você imaginar de estrutura, de formação de elenco, de relação com imprensa, como é que vai ser, de marketing, de tudo, né? E eu fui lá, até música do Fagner nós cantamos naquele dia. Até música do Fagner nós cantamos, que eu descobri que o primeiro show na vida dele, Rogério, que ele foi a um show, foi com o show do Fagner. Olha aí. E ele virou amigo do Fagner. Cearense, torcedor do Fortaleza. Pois é, cearense, torcedor do Fortaleza, grande Raimundo. E aí, ali a gente já saiu praticamente fechado, né? Demorou uns 3, 4 dias para formalização de contrato, troca de minuta e tal. E essa é a história da vinda do Rogério para Fortaleza. Foi seu primeiro ato como presidente, então, né? Foi. Porque no dia seguinte você já estava lá fechando essa negociação. E foi um cara muito importante para a história do Fortaleza e de tudo que veio acontecer a partir disso. Muito, extremamente importante. Tanto de mudança na estrutura do clube, mudança de mentalidade e o título nacional. Isso. Da Série B. De 2018. Vocês esperavam quando começou, quando Não. iniciou a temporada, de tipo, a gente vai subir no primeiro ano de volta à Série B, Não. subir para ir ainda como campeão? Não era o plano. O plano era fazer uma boa Série B. Né? Quem estava 8 anos fora era fazer uma boa Série B. Só que quando começou a desenrolar, ganha 1, ganha 2, ganha 3, liderança, aí a gente, opa, tem coisa boa pra gente aqui. Né? Estão deixando sonhar, Estão né? deixando a gente sonhar. Já diria Ronaldinho Gaúcho. Aí, assim, muito se fala hoje, o Fortaleza segurou o Vojvoda no momento mais difícil de 2022. Sim. Verdade. Mas nós seguramos o Rogério em 2018 também. E quando perdeu o Campeonato Cearense, todo mundo meu queria demitir. Amigo,
pesadíssimo. Todo mundo queria, 90%. E seguramos o trabalho e ele entregou o que entregou e o que veio depois, né? Que eu já falei aqui. Sim. Do Penta, o Rogério ganhou 2. Sim. Ganhou uma Copa do Nordeste. Primeira competição internacional foi com o Rogério. Volta à Série A. Volta à Série A título também. da Série B. Então ele tem uma participação muito, muito, muito interessante. Você falou dessa questão de ter segurado o Rogério, né, naquele momento. A do Vojvoda mais recente, eu vou até antecipar isso, já que você entrou no assunto. Teve alguma conversa, tanto com o Rogério quanto com o Vojvoda, que você teve com eles, de tipo assim, naquele momento de tanta pressão, e o treinador, obviamente, ele sente isso também. Sente, claro. Poxa, será que eu vou continuar a fazer meu trabalho? Vocês sempre deram muita confiança para eles, né? Você tem alguma conversa marcante, tanto com o Rogério quanto com o Vojvoda, que fez eles realmente sentirem, tipo, não, a torcida está pressionando, mas o clube acredita no meu trabalho? Eu lembro de 2 passagens. A do Rogério foi logo depois de terminar o Campeonato Cearense, que a gente perdeu, 2018. E foi num domingo, acho, o jogo. E a gente estrearia na outra sexta-feira na Série B contra o Guarani de Campinas, aqui no Castelão. E a pressão ali, né, rede social, WhatsApp, aquela coisa toda. Pressão enorme por demissão. E eu disse, Rogério, deixa eu conversar com você amanhã, eu quero ir na sua casa conversar com você. E o que eu vou conversar com você não tem nada a ver com o resultado. A conversa seria a mesma. E aí ele me recebeu na casa dele, antes do treino, né? E aí nós conversamos, alinhamos algumas coisas, olha, acho que a gente pode corrigir a rota por aqui, acho que por aqui é melhor, e ele falou também, contratação, quem é que a gente vai trazer e tal. E eu lembro que eu fiz essa conversa, né? E fui para o CT Ribamar Bezerra, porque na época a gente treinava no CT Ribamar Bezerra, e fiz uma coletiva dizendo, olha, o Rogério vai ficar, esqueçam esse negócio de sair, vocês vivem cobrando planejamento, e na hora que a gente tem um planejamento, quer que a gente desfaça. Então, para matar aquela situação, sabe? Para não deixar crescer. Aí o Rogério sabia que você ia fazer esse... Sabia. A gente foi para casa dele, conversamos, alinhamos um bocado de coisa, e ele foi trabalhar, foi dar treino, e eu fui para comunicar, né? Então, eu tive essa conversa na casa dele. E o Vojvoda, naquele ano de 2022, nós tivemos algumas conversas, assim, naquele período tenso, né? Difícil ali, foram várias rodadas, mas eu lembro de uma conversa ainda em 2021, que nem passava na minha cabeça jamais sair, mas a gente vinha na Série A, vinha bem, aí quando começou o segundo turno, a gente teve uma queda de rendimento, Sim. E a gente ia pegar o Fluminense no Maracanã, a gente vinha num momento ruim, né? O favorito era o Fluminense, lógico, a gente vinha num momento ruim o jogo no Maracanã. E há pouco tempo, o Bahia tinha contratado um treinador argentino chamado Dabove. E esse treinador já tinha sido contratado e já tinha sido demitido. E foi no dia da demissão do Dabove, era o jogo Fluminense e Fortaleza no Maracanã. E o Vojvoda estava assim, cabisbaixo ali antes do jogo, com um ar de preocupado. Aí eu entrei na sala e disse, deixa eu dizer uma coisa pra você, pessoal, não vou demitir não, pode ficar tranquilo. Pode, mesmo se perder o jogo, não tem a menor possibilidade. Nós temos um trabalho, nós temos um projeto. Nós estamos aqui, nós trabalhamos diferente. Então eu sei que você está preocupado aí, viu? Demissões por aí, aqui você vai ficar. Pode ficar tranquilo. Então ele já tinha esse aval desde 2021, né? Isso, exatamente. E realmente... Exatamente. E nós ganhamos o jogo, né? Foi 2-0, um gol do Benevenuto, um gol do Tite. E depois com a construção do trabalho, aí que hoje em dia que ele tem mais confiança mesmo e, enfim, acredito que essa conduta que o Fortaleza sempre tem em relação aos treinadores, em relação ao planejamento, essa palavra que você trouxe, gera muita confiança em quem está ali no dia a dia e ajuda para que o treinador possa fazer o seu melhor trabalho. Mas ainda em 2018, eu até tinha citado um pouco mais atrás, o Clodoaldo voltou também. Não só como ali nos bastidores, mas para jogar, né, Clodoaldo? Fares Lopes, como que foi que aconteceu esse convite? O pai que te convidou, você aceitou na hora, você realmente tinha esse desejo? Já tinha há 2 anos que você não jogava, né? Desde 2000... mais, acho que já tinha parado, já tá uns 3 anos. Isso, pronto. E aí, para voltar a jogar na Fares Lopes com a camisa do Fortaleza depois de tanto tempo, como que foi esse momento? Eu achei até estranho, né? Quando me chamaram, eu perguntar, né? Até o Danilo, quero conversar contigo. Aí eu, rapaz, que foi que foram falar alguma coisa de mim que estão me chamando? Aí Ficou com medo, né?
Não, vamos fazer Será o que foi seguinte. o Ceni já era o Ceni, né? Era o 2018. Ceni. Ficou com medo de ter sido o gol em cima do Ceni, a justa Eu causa. pensei logo nisso, né? Justa causa. Aí o Danilo, ó, a gente quer saber se tu quer fazer a Fares Lopes, né? Fazer um jogo pra ti, teu último jogo e tal e tal. Aí na hora que ele falou isso, eu quero. Mas se eu for bem, eu quero chance lá com o Ceni. Aí ele começou a rir, né? Não, mas vamos por etapas. Aí eu, beleza. Só que pra voltar o organismo da gente a acostumar 3 anos parado, a minha vida, mas já era outra. Não era. Aí eu Não era a rotina de voltei. um Não atleta era profissional, né? Sim, é bem até diferente. acostumar que na primeira semana de trabalho, até para deitar doía. Não tinha Eita, eu rapaz. todo dolorido, eu tinha hora que eu dizia, ó, não vai dar não, vou pedir que eu não consigo não, mas vamos aos poucos. Só que o trabalho que foi feito para mim foi específico para mim. Eu não ia fazer o que os meninos faziam durante os treinamentos, né? Tinha ali, ó, você vai fazer isso aqui. Hoje você vai fazer só isso aqui. Foi acostumando, acostumando, e eu já naquela preocupação. Doido para jogar, doido para sair o gol. E aconteceu no PV, né? A gente estava perdendo de 1-0. Quando o Marcondes me chamou, né? Logo quando eu fui aquecer, já comecei a ouvir Foi o primeiro jogo. a música do Clodoaldo novamente, né? E veio só para mim. Que como eu pensava nos anos 2000, quando eu ia pro estádio, que eu vi o torcedor cantar a música do Clodoaldo, aquilo para mim era coisa de Deus mesmo, que eu pensava, eu não posso deixar o torcedor sair daqui triste hoje não. Hoje eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor para que eles possam voltar para casa felizes. Eles vieram para ver isso, eu não posso decepcionar. Então foi o que aconteceu no jogo de volta. E para você ver como é que foi as coisas, o meu último jogo, o último gol pelo Fortaleza jogando foi no dia do aniversário da minha esposa. Vê como Deus é maravilhoso. É verdade. Deixou para acontecer tudo na hora certa, no momento certo. Então, para mim, foi muito importante eu ter voltado, ter feito esse último gol hoje. Até os caras brincam hoje, ei, 127 gols, né? Eu, não, você esqueceu de 2018, 128. Um gol conta muito quando os caras me perguntam. Eu até brinco dessa forma, né? Mas eu sempre fui um cara que tenho fé em Deus, muita fé em Deus, e tudo que eu passei esses dias longe, fora do Fortaleza, eu sabia que na hora certa Deus ia me dar a oportunidade. E essa oportunidade veio, e hoje, para mim, a gratidão eu tenho Fortaleza. Hoje eu vivo Fortaleza. Fortaleza é minha vida e tenho muita gratidão a ele. Eu vi que até o relógio aqui é personalizado, né, rapaz? É. Com 10, com Fortaleza, é tudo do Fortaleza. Tem que Eu ser. achei interessante você falou nesse momento que quando você começou a aquecer, já começou a ouvir o torcedor cantando a música do Clodoaldo. Virou menino ali, esqueceu as dores, não tinha mais dor, né? Voltou A ansiedade já veio logo para entrar em campo. E eu aquecendo, eu olhava o Marconi e ele... e os caras cantando. Eu, o Marconi vai deixar para me colocar quando estiver acabando o jogo? Ainda fez o gol, né? Ainda conseguiu fazer o gol. Mas é interessante porque ele já foi 2018, uma geração... Eu tenho uma história mais desse momento aí. Pois pode contar à vontade. Que não foi desse momento. Ah. Havia um plano nosso da diretoria de que o Clodoaldo jogasse no time principal o último jogo da Série B contra o Juventude. Havia esse plano. E nós não colocamos isso em prática porque a gente ficou com medo da questão da inscrição dele. Ah, perfeito. Ele voltou a ser atleta profissional de futebol, estava trabalhando no Fortaleza como atleta profissional, jogou a Fares Lopes, e a gente ficou com a dúvida ali de se aquela condição dava condição para ele jogar a Série B. No profissional também. Ele jogar a Série B. Não, ele era profissional. Não, mas no time, no time na principal. competição. Houve uma dúvida, e aí a gente preferiu não arriscar, lógico, né? O time campeão brasileiro, a gente não ia arriscar. Mas o plano era que o Clodoaldo entrasse em campo na última rodada, o Fortaleza campeão, o Castelão lotado, e fizesse aquela despedida ali apoteótica seria incrível. do Castelão no jogo contra o Juventude. Seria sensacional. A ideia era essa. Mas não deu. Mas ele fez o gol lá e eu tava lá no PV assistindo ele no gol. Tava lá também. Eu e o Rogério. O Rogério foi pro jogo. O Rogério foi assistir. E você queria uma chance no time do Rogério? Ia ter, né? Acontece ia ter, mas diz aí que 2 jogos depois, numa dividida, eu não acabei fraturando 2 costelas. Na Fares Lopes. Na Fares Lopes. Aí já não joguei mais a competição. Mas eu tava falando dessa questão da torcida, né?
Em 2018 já tinha gente ali na arquibancada que não tinha visto o Clodoaldo nesses outros anos. E mesmo assim, a garotada sabe cantar a música do Clodoaldo, sabe quem é. Queria que você falasse sobre essa sua relação com a torcida do Fortaleza, que realmente ultrapassa gerações. E como que tá a sua relação com o torcedor hoje? Hoje a relação com o torcedor, graças a Deus, não é 100%, né? Mas eu tenho muita amizade, muitas das pessoas têm um sentimento por conta que eu fui para o rival, mas eu entendo o torcedor, entendo o sentimento do torcedor, mas 95% hoje da torcida já me perdoou, né? Como teve o perdão, e hoje onde eu chego, ter esse carinho, até de crianças, né? Que às vezes o torcedor chegou com o filho, ó, Clodoaldo, ele não viu você jogar, mas eu chego em casa, coloco no YouTube e hoje eu tô te vendo aqui. Fala, filho, esse é o Clodoaldo lá dos gols, do YouTube. E daqui a pouco começa a cantar a música do Clodoaldo. Então, para mim, é muito gratificante ter esse carinho do torcedor, chegar, poder tirar fotos, poder dar autógrafos. Isso, para mim, é uma coisa, é um reconhecimento muito importante na minha vida. Realmente o torcedor perdoou, né? Que você falou, não todos ainda, mas a grande maioria, eu acredito que hoje, até porque pelo trabalho que ele está fazendo também dentro do clube, essa imagem do Clodoaldo de ídolo, ela está bem fortificada. Ídolo também, Vojvoda, né, Paz? Muito. Ídolo absoluto, isso acho que não tem o que discutir entre os torcedores, de ele e o Ceni ali nessa história recente. Também foi no seu mandato como presidente, embora o Alex Santiago, que tenha feito mais a negociação ali, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação Vojvoda-Fortaleza, da sua visão, do seu olhar sobre o Vojvoda, você que tem mais proximidade com ele, claro, do dia a dia, né? É um cara muito... A gente sempre fala aqui da pessoa do Vojvoda, do cidadão que ele é, que realmente traz ainda mais encanto pelo trabalho que ele faz e também sobre a devoção que ele faz à Fortaleza, né? Que eu tive a oportunidade de entrevistar ele em 2023, eu acho, e ele mencionou que ia jogar no PV pela primeira vez. Aquele cearense, os primeiros jogos foram no PV, que o Castelão estava em reforma, e ele disse, não, mas eu nunca joguei no PV, mas eu já ouvi muito o pessoal falando comigo, eu vou procurar para saber da história do Fortaleza. Ele é assim mesmo, né? Eu digo que o Vojvoda é um ser humano raro. Um ser humano raro, muito além do grande profissional que ele é. É uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, que hoje já é o treinador com mais jogos oficiais na história do Fortaleza, que é o treinador com muitas conquistas, né? O Rogério ganhou 4, o Vojvoda ganhou 5. Libertadores da América, final de Sul-Americana e tantas coisas. Mas é um cidadão, né, que ama o Fortaleza, que... Como a vida é legal, né? Porque eu acho que ele nunca imaginou na vida dele trabalhar no Brasil ou no Fortaleza, e veio para cá e hoje faz parte da nossa história de uma maneira diferenciada. E eu digo muito que quando a gente encontra pessoas raras na vida, a gente tem que mantê-las perto da gente o máximo possível. Então, que ele fique aqui por muito e muito tempo. Já é uma jornada longa, vitoriosa. Ele vibra com o crescimento do clube, com cada coisa que a gente faz no PC ou em Maracanaú, né? E ele tem falado muito, viu, Clodoaldo? Vamos investir cada vez mais em Maracanaú, vamos cada vez mais qualificar lá. Ele se preocupa também. Se preocupa, né? Ele tem uma relação hoje mais próxima ali com o Sub-20, porque o Léo é o treinador do Sub-20 e auxiliar. Os meninos do Sub-20 vão muitas vezes complementar treino, alguns até do Sub-17. Alguns ele já conhece por nome, né? E conhece garoto de 14, 15 anos, que ainda só tem um ferinha ali de 14, 15 anos, ele já sabe o nome. Eu não vou dizer aqui, porque se disser o nome, já vão achar que o menino é o Pelé. Então a gente tem que preservar, né? É verdade. Tem que preservar. Então, é um cara ímpar, diferente e muito bom, né? Ele é competente. Sim. Ele entrega resultado, ele se dedica, ele trabalha, ele duela com os gigantes aí com muito mais orçamento e a gente consegue bater de frente, brigar. Entregar, às vezes, muito mais do que times com muito mais dinheiro que a gente entrega, né, pontuação melhor. Faça um estudo aí da era Vojvoda, qual é a pontuação do Fortaleza na Série A. Inclusive, se eu não me engano... Comparado com todos os times. Fazendo uma grande tabela desde 2021 até hoje, eu acho que o Fortaleza é o terceiro ou o quarto. Acho que é o quarto. Ele fica atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Exatamente. Ou seja, o Fortaleza está no G4 do Campeonato Brasileiro acumulado. Acumulado. Não é um ano.
É acumulado, é isso é isso mais forte. que eu queria te perguntar, porque ele sempre fala, vocês sempre mencionam, eu quero algo que coloque o Fortaleza em outro patamar, eu quero um título de relevância que coloque suba o patamar do Fortaleza. Tudo isso, na Série A, falar de Série A e da Libertadores, todos os anos o Fortaleza conseguiu uma vaga para a competição internacional com o Vojvoda, sempre G10. Agora, esse ano, a Libertadores está praticamente aí. A gente não pode cravar, porque, enfim, né, matematicamente ainda tem uma porcentagem. Mas deve participar de mais uma Libertadores na fase de grupos. Outra Série A, o Fortaleza já é o recordista em participações seguidas na Série A, o Vojvoda também faz parte disso. Você acha que isso não é suficiente para dizer que o Fortaleza hoje já está em outro patamar? Claro que está, isso é indiscutível que está. Fortaleza hoje é um clube de dimensão internacional. No ranking da Conmebol a gente está lá, bem posicionado. No ranking nacional de clubes da CBF, Fortaleza nos últimos anos esteve entre os 10. Nunca o nordestino esteve. Nos 6 anos de Série A, em 5 entre os 10. Né? Nunca o nordestino esteve. Sim. Né? O Bahia deve terminar esse ano também entre os 10. Então é indiscutível. Claro que um título, ele dá uma chancela a mais. Não tenho dúvida disso. Né? Chegamos muito perto. Né? E foi uma linda campanha da Sul-Americana. A gente não pode desvalorizar a campanha, que foi sensacional que a gente fez naquele ano. No detalhe, na final, a gente não ganhou. Mas é inquestionável que o Fortaleza hoje ocupa um lugar, um espaço no futebol brasileiro, num patamar acima. Isso é inquestionável. Isso não garante nada para o próximo ano, para os próximos anos. A gente tem que trabalhar forte, a gente tem que querer evoluir, a gente tem que querer fazer mais para manter esse nível. Mas o que foi vivido nesse ano, nesse período, é inquestionável que quando se falar do Fortaleza, nessa época vai se lembrar de um time vencedor, de um time que quebrou inúmeros tabus, de um time que ganhou muitos títulos, de um time que fez duelos internacionais de altíssimo nível, que ganhou de gigantes do Brasil no Castelão e fora do Castelão. Uhum. Né? Nós ganhamos do Palmeiras, nós ganhamos do São Paulo, nós ganhamos do Inter, nós ganhamos do Cruzeiro, nós ganhamos de inúmeros times, do Fluminense, do Flamengo, fora de casa. Tudinho fora de casa. Não Aí, perdeu pro Boca. não perdemos pro lá. Boca em 2 jogos, ganhamos do Santos 2 vezes na Vila. Gente, isso é grandioso, né? Então, isso coloca, assim, em outro patamar. E vamos seguir buscando aí, quem sabe, um título ainda maior. E a gente já está na reta final aqui do nosso podcast, mas eu não podia deixar de perguntar também, pai, sobre um cara que, assim como o Clodoaldo, é ídolo, mas até hoje está dentro de campo, que é o Tinga, que veste a braçadeira, que está desde a Série C também e viveu todo esse processo. Ele esteve em 2015, naquele título importantíssimo, Sim. deu assistência para o gol do Cassiano, que evitou o penta do Ceará. Você já estava também no Fortaleza nesse período, primeiro ano como diretor de futebol. E depois é você que traz o Tinga de volta em 2018? Sim. Eu queria que você contasse também dessa história de bastidor, do retorno do Tinga. Essa história é legal. A gente criou uma relação, né, eu e o Tinga em 2015. Ele veio, foi campeão cearense, foi convocado para a seleção brasileira para jogar os Jogos Pan-Americanos, jogando pelo Fortaleza. E a gente manteve a amizade. Depois ele saiu, não ficou 2016, não ficou 2017. Né, tava fora. E aí ele me ligou. Disse, cara, eu quero voltar. Quero voltar, fui feliz aí. Não importa o salário, eu aceito ganhar menos do que o que eu ganho aqui no Bahia. Eu quero voltar e deixa aí para eu voltar. Dê um jeito aí, se você quiser. Aí eu fui conversar com o Rogério, né? O Rogério não conhecia o Tinga. E aí, professor, eu conheço um cara sério, profissional, forte, lateral e tal, tem história no clube já, a torcida gosta dele, né? Acho que tem um perfil para lhe ajudar e tudo. Ele ficou meio assim e tal, aí aceitou. Ele deu o aval para a gente trazer o Tinga. E o Tinga virou titular com ele em poucos jogos. E eu lembro bem de um jogo no Castelão. Foi um jogo que acho que foi 2-0 pra gente. O Tinga fez uma jogada, cruzou, o Gustavo fez um gol assim, quase de bicicleta. Aí no vestiário, depois do jogo, o Rogério me chamou e disse: você tinha razão, o cara é bom mesmo. E aí, depois, o resto é história, né? Porque desde então, o Tinga, tudo que ele viveu no Fortaleza. E é outro símbolo, né, de vitória, de amor ao clube, né, de títulos, de superar momentos difíceis, né? A caminhada ela é assim, gente. A vida é assim, ó. Uhum. Vocês já viram um eletrocardiograma? O eletrocardiograma é assim, né? Sim. Quando tá assim, acontece o quê? Aí que a pessoa morreu. Né? Então a vida é assim, o futebol é assim, a gente tem que saber viver esses altos e baixos. E às vezes as pessoas querem viver só de alegria. Não dá, meu irmão, não tem como, né? Não tem como.
E o Tinga representa tudo isso. Representa toda essa história, essa fibra, 200 e tantos jogos, gols importantes, assistências Sempre importantes. está em momentos importantes. Sempre ele está lá, não é acaso isso, gente, é competência. Eu queria que o Clodoaldo falasse do Tinga. É Vai. bom o jogador, né, falar. Isso. E de ídolo para ídolo. Não, o Tinga, muito bom jogador e um cara fora de campo espetacular. Tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e eu, particularmente, quando eu cheguei para conversar com o Tinga, é um cara que ele passa energias positivas, energia muito boa. Então, é um cara que eu admiro muito mesmo. Tem a história dele, que ele continue nessa pegada aí e que coisas maiores virão, presidente. Pode ter certeza, mas tudo no tempo de Deus. Amém. É isso aí. E agora, eu queria fazer uma dinâmica, uma brincadeira, algo assim, em relação ao aniversário do clube. Ou seja, sempre que tem aniversário, tem bolo, parabéns, sopra a vela e tal. Na hora que você sopra a vela, paz, você faz um pedido, um desejo. Você, como a personificação, digamos assim, do Fortaleza, trazendo todo mundo que faz esse clube, todo mundo que fez a história, colocar em você como se você fosse soprar as velinhas do aniversário do Fortaleza. Qual o desejo, qual o seu pedido para o Fortaleza nesses 106 anos? A gente conquistar um título maior como a torcida deseja. O nosso objetivo é atender o desejo do torcedor. A gente está aqui para o torcedor ser feliz, né? Às vezes a gente tem que parametrizar ali, gente, calma, não é por aqui, vamos devagar, né? O apoio e tal, mas a gente quer aquela arquibancada feliz, como ele fez muitas vezes, como a gente viu muitas vezes. Então, meu pedido e trabalho, acima de tudo, é que a gente consiga um título ainda de maior expressão do que o que a gente já conseguiu. Eu valorizo muito os títulos que nós conseguimos, muito. Os estaduais, as Copas do Nordeste, o Campeonato Brasileiro da Série B. Gente, ganhar é difícil demais. É muito difícil ganhar. Só ganha um em cada competição e todos querem. E quando você ganha muito, tem mérito, né? Mas a gente quer, sim, o meu desejo e o meu trabalho vai ser para que a gente conquiste um título ainda maior. Depois de soprar as velas, primeiro pedaço do bolo, que é sempre uma pessoa especial, enfim. Qual seria o primeiro pedaço de bolo? Para quem que você dedicaria essa primeira fatia? Pode ser em memória? Pode. Alcides Santos. Perfeito. Alcides Santos, que é o fundador, que é quem idealizou, que é quem fez uma das maiores invenções da humanidade, que é o Fortaleza Esporte Clube. Então, Alcides Santos, eu entrego em memória para ele, para a família dele, o primeiro pedaço. Inclusive teve homenagem, né, com a camisa, sim. homenagem a ele, que os jogadores já estrearam também. Isso. Nessa semana de aniversário do Fortaleza. E você, Clodoaldo? Meu pensamento, eu vou ficar com o do presidente também. Segue o relator, né? Ganhar um título maior, né? Para esse torcedor, porque o nosso torcedor merece e já estamos acostumados, viu, presida? Já estamos acostumados. Tem situações que eu fico assim assistindo, tenho meus amigos e eu... Puxa cara, a orelha. Não é assim, olha onde a gente tá, olha com que a gente tá jogando, viu as situações, aí eles ficam meio assim, né? Mas quando tá mais acostumado é porque o clube tá mostrando seu potencial, sua capacidade. Uma frase que já foi falada várias vezes, o Fortaleza virou refém do seu próprio sucesso, né? Isso acontece mesmo, porque temporada após temporada a gente vive o melhor momento do clube, é sempre assim. Então não vou nem dizer que o melhor momento do clube é esse, porque ano que vem pode ser que... O melhor está por vir. O melhor está por vir, perfeito. E assim a gente encerra esse Fortaleza Cast mais que especial, junto com Marcelo Paes, junto com Clodoaldo, junto com todos vocês, torcedores do Fortaleza, porque o momento é de vocês também, o clube é feito também pelos torcedores, principalmente, eu diria, né, Paes, pelos torcedores. Sem dúvida. E é a razão de ser. É a razão de ser, exatamente. Paes é torcedor, Clodoaldo é torcedor, então todo mundo que faz o Fortaleza é torcedor do clube e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast especial que a gente trouxe para celebrar mesmo Fortaleza em mais um ano. O melhor está por vir, como disse o Marcelo Paes, e eu agradeço demais pela presença de vocês aqui, Paes, Clodoaldo, por terem tirado um tempinho no dia de vocês para conversar aqui com a gente e celebrar o Fortaleza em mais um ano de história. Nós que agradecemos. Muito bom. Uma alegria estar aqui, que quem está aí do outro lado possa curtir esse conteúdo. E parabéns ao Fortaleza Esporte Clube, nosso amor, nossa paixão, um time que a gente ama trabalhar, está no dia a dia e, sobretudo, ao torcedor, que é a razão de ser desse clube, que é quem carrega o clube nas costas, que é quem, historicamente,
né, sempre deu amor, carinho, presença, apoio nos momentos difíceis também. E celebre, valorize, porque o seu clube hoje é um clube muito respeitado no Brasil e no mundo inteiro. Verdade. Parabenizar, né, o nosso Fortaleza Esporte Clube pelo momento muito especial que está vivendo, que venham mais coisas boas. Parabenizar ao nosso torcedor, porque sem eles não existiria o Fortaleza Esporte Clube, que eles comemorem, que eles curtam muito e que coisas grandes, maiores ainda estão por vir, pode ter certeza. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todo mundo que acompanhou na TV Diário, toda sexta-feira, 8h34, no YouTube do Jogada, também toda sexta, às 5 da tarde, em todas as manhãs de domingo da Verdinha. Semana que vem tem muito mais. E, claro, já compartilhei com todo mundo, viu? Porque o de hoje eu entreguei história, entreguei coisa especial junto com o Paz e com o Clodoaldo. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.